Pronto. Então, a gente chegou na solução geral da EDO, né? E agora a gente tem que olhar a condição inicial, né? Que a gente anotou. Vocês talvez não se lembrem, mas está lá em cima, ó, que de 0 igual a 0, porque só tinha água, né? Aquela história lá de só ter água. Para a resolução, eu omiti. Foi quando a gente, né? Lembra, a gente passou separando as variáveis, somos coisas de um lado, outra para o outro. E o principal que a gente passou de um lado para o outro e que a gente tem que sempre tomar um cuidado, tá? Eu não tomei nesse caso porque eu já sabia o que iria acontecer, mas não sei se vocês repararam, quando a gente passou esse 5.000 menos Q dividindo. Quando a gente passa uma coisa dividindo, essa coisa não pode ser 0, não é? Se ela for 0, lembra lá do cálculo 1, não existe. Seria um limite, sei lá, mas não pode ser 0. Né? Então, quando que isso aqui é 0? Quando que é 5.000. Né? Eu preciso que 5.000 menos Q seja diferente de 0. Ó, deixa eu fazer um rascunhozinho aqui do lado. Eu preciso que 5.000 menos Q seja diferente de 0. E aí a gente pode operar isso como se fosse uma equação normalmente. Em vez de ser um diferente, tivesse um igual. E aí determinar quando é que dá 0, né? Então a gente teria aqui, ó, menos Q tem que ser diferente de menos 5.000. Estou passando 5.000 para lá. E por menos um dos dois lados, né? Ó, corta. Eu preciso que Q seja diferente de 5.000, tá? Claro, quando der para inspecionar assim visualmente, ó, 5.000 menos Q, quando dá 0? Quando Q é 5.000? Pode fazer direto, de cabeça. Pode anotar isso de cabeça. Quando for uma coisa mais complexa, faz a conta, tá? Tô só mostrando como que a gente faria a conta aqui. Então, o que acontece? Quando a gente passou, então, esse cara dividindo, a gente eliminou essa possibilidade de Q ser 5.000, que não pode mais ser 5.000 até o fim da nossa conta. Senão a gente se a gente encontrar 5.000 lá no final, que é igual a 5.000 no final, nada vai fazer sentido, porque a gente não podia ter ele, tá? A gente eliminou essa possibilidade quando passou dividindo, né? Então, será, aí vem a pergunta, né? Será que Q igual a 5.000 é a solução do problema? E a gente perdeu ela no caminho? O que vocês acham? Vamos olhar lá para a nossa equação diferencial aqui no comecinho. Será que se eu colocar 5.000 aqui, dá certo? Bom, vamos começar pelo lado direito, que tem uma conta sem derivada, né? Ó, eu tenho 500 menos Q dividido por 10. Se Q é 5.000, 5.000 dividido por 10 é 500. E 500 menos 500 é 0. E agora vamos para o lado da derivada. Qual é a derivada da função constante? Porque é uma função, lembra que o Q é um Q de T, ó. Tá anotado aqui, ó. Q é igual a Q de T. Então, qual é a derivada de Q de T igual a 5.000? Constante. É 0. Então, a gente tem 0 igual a 0. Então, eu posso garantir para vocês que uma outra solução da equação diferencial é a solução Q de T igual a 5.000. No entanto, eu também posso garantir para vocês que essa solução não satisfaz a nossa condição inicial. Ela é uma solução constante, resolve a equação diferencial, mas não o problema do valor inicial. Por quê? Porque essa solução constante igual a 5.000, a gente teria que ter 5.000 gramas de sal no tanque no início do problema. E aí isso permaneceria constante o tempo todo. Não estaria nem aumentando, nem diminuindo a quantidade de sal. Seria sempre 5.000. Porém, a gente tinha água pura, tinha 0 de sal. Então, essa solução não resolve o PVI, problema do valor inicial. Não resolve o PVI. Mas é uma solução da equação diferencial, tá?
E é importante, quando a gente resolve só a equação diferencial, sem o problema do valor inicial, prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Muito importante. Nos problemas de valor inicial, dificilmente, para não dizer nunca, essa solução perdida vai resolver o problema todo. Por isso que eu ignorei ela quando a gente fez a conta inicialmente. Mas é bom a gente lembrar disso. Beleza? Então, ó, continuando, vamos resolver o problema do valor inicial. A gente já descartou aquela solução. Ficamos então com 5.000 menos C elevado a menos T dividido por 10. A gente precisa determinar quem é essa constante C usando a condição inicial, né? O que essa condição inicial ela é? Ela é um par de ponto, né, pra gente. Um par de ponto não, um ponto, um par de números, né? Um da variável e um da função, um da independente e um da variável dependente, que é a função. Então, a gente tem aqui, né, o que significa Q de 0 igual a 0, para quem ainda tem dificuldade com esse tipo de coisa. Significa que Q é igual a 0 quando T é igual a 0. Esse aqui, que é o argumento da função, que está entre o parênteses, é o argumento da função, ele é 0, ele é o tempo, né? A função é 0. Então, é isso que eu tenho. Q é igual a 0, T é igual a 0. E aí eu uso esses dois valores, jogo na equação que definiu essa função, na nossa solução, jogo eles dois lá e vou determinar quem é o C, porque ó, se eu substituir Q, substituir T naquela equação, a única letra que vai sobrar lá, que não vai ser número, é o C. Então eu consigo determinar ele, certo? Então a gente fica então, ó, Q é igual a 0, que vai ser igual a 5.000 menos C, 5.000 menos C é elevado a menos 0 dividido por 10. E aí vamos lá, ó. 0 dividido por 10 é 0. Menos 0 por 10 também 0. E elevado a 0 é 1. Certo? Então esse cara todo aqui, ó, é 1. 1 vezes C, C. Então, ó, fica 0 é igual a 5.000 menos C. Então, ó, o que a gente vai ficar? Passa o C para o lado de lá, C é igual a 5.000. Perfeito. Pronto. Resolvido o problema? Quase, né? A gente precisa colocar esse C lá na solução geral para ter essa solução particular. Então, ó, pega lá de novo a solução, só que aqui no lugar do C, substitui o C por 5.000. E não é o menos C por 5.000, tá? É só o C. Cuidado não substituir errado e colocar um mais aqui. Pronto. Se quiser, ó, tem 5.000 menos 5.000, pode colocar em evidência, tá? Fica mais bonitinho. Então, ó, Q de T vai ser 5.000 que multiplica 1 menos E a menos T dividido por 10. Pronto. Agora a gente tem uma solução do problema como um todo, né? Que é esse carinha aqui. É uma exponencial, né? De certa forma, tem uma constante menos uma exponencial que vai decrescendo, né? Uma exponencial com expoente negativo, porque basicamente, como a quantidade de sal que está entrando, né? Esse é aquele momento da gente olhar e ver se a nossa solução faz algum sentido com o problema que a gente resolveu, pelo menos tem que ser um pouquinho de sentido, se não for muito, né? No caso, né, você começa com o tanque, condição inicial, água pura, só tem água no tanque. E aí você abre uma torneira com uma solução de salmoura, numa determinada concentração, e esgota esse tanque
com a mistura que tiver lá dentro. Pensa assim, foi passando tempo, largou lá 2 horas, 3, 2 dias, uma semana. O que você imagina que vai ter nesse tanque a longo prazo? Água pura? Não, né? Sim, sabe, colocando salmoura lá dentro, não tem como virar água pura. Mas com que concentração essa solução vai estar lá dentro? Algo muito perto da concentração que está entrando. Porque essa solução que está entrando é constante, ela não está variando. Não é uma concentração maluca lá que, não, ó, de dia 100 gramas, de noite 200, aí no outro dia é 50, não. A solução está entrando sempre com a mesma concentração lá na torneira, não é? Então, e está saindo aquela mistura. Vai chegar um momento que vai prevalecer a concentração que está entrando. Então, no limite, se você fizesse um processo de limite lá, igual no cálculo 1, faz o tempo tender a infinito. Qual concentração você vai ter? A concentração da entrada. Tá? Se quiser fazer esse teste aqui na solução, faz o teste. Tira o limite aqui da nossa solução, com o tempo tendendo a infinito, e verifique que a concentração, a quantidade de sal lá dentro, que aqui é a quantidade de sal, mas que a quantidade de sal, quando você dividir para o volume do tanque lá constante, vai dar a concentração de entrada. Tá? Então a nossa solução faz sentido. Isso tudo por causa do exponencial aqui. Tá? Mas façam essa conta se quiserem. Mas